Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje eu quero que você me acompanhe para descobrir uma grande verdade que Deus busca em nós. Fique conosco! Vamos lá pessoal? Então aí, primeira carta aos Coríntios, Romanos, é porque estava aberto aqui Romanos com Coríntios, mas é Romanos, capítulo 16, nós vamos a partir do verso 25, lê assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Esse mistério é Jesus, tá? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Vamos parar aqui e vamos entender a obediência por fé. É claro que eu estou aqui principalmente para trazer a verdade com relação ao que a religião prega. A religião prega obediência como execução de tarefas, ou renúncia, ou um sacrifício que você tem que fazer para agradar a Deus, para fazer o que Deus quer de você, né? Ela associa obediência com isso. Só pra gente entender, eu tenho um vídeo que fala sobre isso, que eu vou falar agora, que obediência, tanto no hebraico como no grego, significa dar ouvidos, ouvir, tá? Não tem a ver com execução de tarefas, mas sim, dar ouvidos também significa, quando você ouve, você então é inspirado ao que você ouviu a dar frutos daquilo que você ouviu, tá? Mas quando ele está tratando isso no Novo Testamento, principalmente, apesar que no Velho nós vamos ver algo que Deus falou a respeito disso, quando está tratando do Novo Testamento, a obediência ela não é colocada como execução de tarefas, mas é aquele que ouve e que quando recebe aquela palavra, ela automaticamente dá fruto. Deu para entender? Você recebe aquela palavra e ela dá fruto em você. Por isso que Jesus diz em João capítulo 15 que sem ele nós não podemos fazer nada. Então não tem a ver com eu ouvir e agora eu tenho que fazer do meu esforço. Não, eu ouvir, que a obediência quer dizer essa palavra, tanto no grego como no hebraico, e então eu dou frutos. E aqui ele está falando assim, que Deus nos chamou por meio desse evangelho para a obediência por meio de fé. Vamos entender isso. A palavra fé no grego quer dizer pistis, que significa uma persuasão divina. O que é persuadir? Persuadir é convencer, fazer com que aconteça. Então fé, a palavra fé, pessoal, porque fé não é o mesmo que crer. Crer é uma persuasão humana, é você decidir confiar. Fé é aquilo que o Espírito produz em nós, vem do Espírito, não tem a ver com você. Quando alguém diz pra você, você tá sem fé, aí então a culpa não é sua, é o Espírito, porque é o Espírito quem dá a fé. Então não existe essa de você tá sem fé, porque quando você é de Cristo, o Espírito coloca sim a fé que é necessária dentro de você, tá? Então, quando o Espírito nos dá a fé, é essa fé que nos convence, nos persuade, até como digo, no grego a palavra fé significa persuasão divina. É ela quem de dentro para fora te convence a ser diferente. Te faz, mas não é convencer de ficar, olha, você não pode fazer mais isso, não é isso. O convencer é transformação, é mudar você de dentro para fora, porque persuadir é isso, é fazer com que você faça. Procura no dicionário, palavra persuadir, é fazer com que você faça. Então quando ele diz que pelo evangelho Deus nos chamou para a obediência por fé, significa que essa obediência que ele está nos chamando não é um sacrifício, atividades. Essa obediência que está nos chamando é um comportamento natural que vai sair de nós de dentro para fora quando nós recebemos a fé por meio de Cristo. Deu para entender? Essa fé que nós ganhamos vai nos persuadir, nos fazer a ser obedientes. Que obediência? Aquilo que Deus faz dentro de nós, nos transforma para fazer o bem, ou até mesmo um ministério. É muito importante você entender isso em questão de ministério. Porque as pessoas elas querem executar o ministério sem essa persuasão divina.
né? Elas querem fazer com que o ministério seja pela força do braço dela. Ou então, elas ficam, eu fui chamado pra quê? Qual é o meu chamado? Eu fico dizendo que as pessoas, elas querem ser mais chamadas do que Deus quer chamar elas. Elas ficam tão preocupadas do que elas têm que fazer na obra, e você tem que parar pra pensar com a inteligência espiritual, de que se Deus quer que você faça algo pela obra do Evangelho, Ele vai ser o primeiro a fazer com que você faça, porque aquilo é do interesse dele. Então isso também é uma obediência por fé. Eu prego porque isso aconteceu na minha vida. Eu não falei assim, quero ser pastora, ou ai meu Deus, qual é o meu chamado. Não, quando eu me vi, alguém pediu para dar uma palavra, eu dei, aquilo fluiu bem. E eu comecei a perceber que toda vez que eu falava da palavra, ou quando eu leio a Bíblia, eu sou movida a falar. E isso sai muito espontâneo de dentro de mim. O que é isso? A fé que me persuade a fazer o que eu tenho que fazer. Isso não uso força. Quando a Bíblia diz, obediência quero e não sacrifício, é disso que Deus está falando. Normalmente o religioso, ele fala, é a obediência que ele quer, não é sacrifício. O religioso, ele se atém a essa palavra sacrifício como matar animais. Não é disso que ele está falando, porque ele fala isso nos textos proféticos do Velho Testamento. Quando ele fala obediência quero e não sacrifício, ele está falando justamente do que ele vai buscar do homem, da nova criatura que ele vai colocar dentro de nós por meio de Cristo. Ou seja, esse sacrifício, que era no Velho Testamento matar animais, hoje na religião, o sacrifício é, eu vou renunciar, a obra é dura, mas eu vou fazer, eu tenho esse pecado, mas eu vou fechar os meus olhos, eu vou me amarrar. Isso é sacrifício. Você fingir para você mesmo que você está fazendo diferente do que você quer, é sacrifício. Você não falar quando você tem vontade de falar, é sacrifício. Você ficar amarrando os seus pensamentos quando você quer pensar em algo indecente, é sacrifício. Então quer dizer que eu posso pensar? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não é isso que Deus busca de nós. Deus não quer que a gente seja transformado por meio de sacrifício. Até porque ninguém é transformado por meio de sacrifício. Se fosse, o Velho Testamento teria feito efeito na vida das pessoas. Quando ele fala de querer obediência, significa que a fé vai nos transformar de dentro para fora. Eu não vou precisar ficar me chicoteando ou renunciando ou sacrificando para obedecer, quando por dentro meu coração ainda é o mesmo. Eu não vou precisar fazer isso, porque Deus vai me transformar de dentro para fora por meio da fé. Então o Evangelho significa o Evangelho na vida de uma pessoa, a obra do Evangelho na vida de uma pessoa faz com que ela faça o que ela tem que fazer por meio de uma persuasão divina. As coisas acontecem por meio de Deus, por meio do Espírito Santo, por meio da fé. E isso, pessoal, cabe em qualquer situação da sua vida. Tudo que você tem que mudar a forma de pensar, mudar a forma de falar, até perdoar. As pessoas se condenam porque elas não conseguem perdoar os outros, né? E é engraçado isso, que a religião ela fala, se você não perdoar, Deus não sei o quê. Mas, gente, a gente não pode pegar um versículo da Bíblia e tentar resumir ela só em cima daquele versículo. Quando a Bíblia fala para nós perdoarmos, a Bíblia também fala em outro pedaço que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Ou seja, eu não consigo perdoar sem que Deus faça uma obra de persuasão dentro de mim. Entendeu? Eu tenho memória, eu me comporto com as pessoas conforme elas me tratam. Isso é um fruto que sai dentro de mim totalmente espontâneo. Se as pessoas são amáveis comigo, naturalmente eu vou ser amável com elas. Então isso é natural do ser humano. Para perdoar, isso é uma obra do Espírito. Então não se condena se você não consegue, como é que a religião diz, liberar o perdão. Não se condene por isso, porque isso vai ser uma obra de persuasão divina. Se Deus realmente quer que você ande em paz com todas as pessoas que te fizeram mal, essa obediência vai vir por meio de fé. Ele vai te persuadir, te convencer por de dentro para fora a ter paz com aquela pessoa. Não significa que você vai ter que andar abraçado e beijado com ela. Isso não existe, não é verdade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você vai ter paz com aquela pessoa. E dependendo do grau da coisa, é claro, às vezes você volta a ter uma amizade ou não sei, né? Às vezes a gente identifica uma pessoa que é má, você não quer mais andar com aquela pessoa, mas não significa que você tem raiva dela. Mas isso é uma persuasão divina. Tudo vai ser por persuasão divina. Todo o seu comportamento vai ser mudado pelo Espírito, pela fé que está dentro de você. Você não faz isso por um esforço, por um sacrifício, por uma atividade exterior. Isso acontece de dentro para fora. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, Ele nos salva de nós mesmos, ok? Essa é a palavra que eu tinha para vocês a respeito da obra do Evangelho, o que ela faz dentro de nós. Até o próximo programa, beijo para vocês, tchau, tchau!